Imagine uma religião que desafia a própria ideia de Deus. Sim, isso mesmo. Uma tradição que diz que o caminho para a iluminação não está na intervenção divina, mas em nossos próprios corações e mentes. É uma abordagem que vai contra o que muitas outras religiões ensinam, provocando questionamentos profundos e até controvérsias ao longo dos séculos. Este é o budismo, uma filosofia espiritual que desafia as normas estabelecidas e nos convida a olhar para dentro de nós mesmos para encontrar a verdade. Bem-vindo, discípulo, ao canal Jornada dos Ensinamentos, um espaço dedicado a explorar os mistérios e maravilhas do budismo. Hoje, vamos embarcar em uma viagem fascinante ao coração de uma das perguntas mais provocativas da história espiritual. Por que os budistas não acreditam em Deus? Antes de mergulharmos fundo nesse tópico, é importante esclarecer uma coisa. Este vídeo não tem a intenção de empurrar qualquer ideologia ou desrespeitar as crenças de ninguém. O budismo é uma prática de investigação livre, de questionamento constante e de autodescoberta. E isso inclui questionar até mesmo os ensinamentos de Buda. Portanto, peço que você assista até o final, livre de qualquer preconceito, pois temos o compromisso de nunca desrespeitar qualquer crença neste vídeo e nem nesse canal. Então, quer você seja um devoto crente, um cético convicto ou apenas alguém curioso sobre diferentes perspectivas, você está no lugar certo. Nossa missão aqui é explorar, desafiar nossas suposições e abrir nossas mentes para novas possibilidades. No budismo, a verdade não é algo imposto de cima, mas algo que descobrimos através de nossa própria experiência e prática. Você está pronto para essa jornada de exploração espiritual? Vamos lá! Primeiro, vamos definir nossos termos. Quando dizemos Deus, geralmente estamos nos referindo a um Criador todo-poderoso e onisciente que governa o universo, certo? Esta é uma concepção amplamente aceita em muitas religiões teístas, como o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Mas aqui está a questão. O próprio Buda nunca se concentrou realmente nessa ideia. Ele estava mais interessado em resolver o problema do sofrimento humano no aqui e agora, não em especular sobre origens últimas ou entidades divinas supremas. De fato, quando perguntado sobre a natureza de Deus e do universo, o Buda frequentemente permanecia em silêncio. Por que ele fazia isso? Ele acreditava que essas perguntas eram irrelevantes para o caminho da libertação. Ele não negava nem afirmava a existência de um Deus criador. Ele simplesmente considerava tais especulações como distrações do verdadeiro objetivo: alcançar o nirvana, o estado de cessação do sofrimento. Avançando alguns séculos, encontramos a maioria das tradições budistas abraçando uma visão de mundo não teísta. Isso não significa necessariamente que todos os budistas sejam ateus. Alguns budistas acreditam em várias divindades e seres sobrenaturais, mas estes são vistos mais como representações simbólicas de qualidades iluminadas, não como criadores todo-poderosos. Então, por que a divergência da ideia de um Deus criador? No seu cerne, o budismo é sobre autoempoderamento. O Buda ensinou que cada um de nós possui a sabedoria e a compaixão inatas para nos libertarmos do sofrimento. Não precisamos depender de nenhum salvador externo ou divindade. A chave para a libertação está dentro de nós. É como ter um super-herói escondido dentro de nós, apenas esperando para ser libertado. Essa ideia de responsabilidade pessoal radical é uma mudança total de jogo. Isso significa que nossa felicidade e crescimento espiritual estão em nossas próprias mãos. Não podemos simplesmente rezar ou fazer oferendas e esperar que algum ser divino resolva nossos problemas. Precisamos praticar a meditação, seguir os preceitos éticos e desenvolver a sabedoria através do nosso próprio esforço. As palavras finais do Buda foram: seja uma lâmpada para você mesmo. Em outras palavras, confie em sua própria sabedoria, questione tudo e não siga cegamente nenhum líder ou doutrina. Este é um chamado poderoso para a autossuficiência e a investigação pessoal. Ele nos lembra que a verdade e a iluminação não vêm de fora, mas de dentro. O foco do budismo está na prática do caminho óctuplo, que teremos um vídeo inteiramente dedicado a isso aqui no canal.
mas que, resumindo, consiste em um conjunto de práticas que nos guiam para um caminho correto e ético. Essas práticas não envolvem a adoração de um Deus, mas a transformação da própria mente e comportamento. Por exemplo, a meditação budista visa desenvolver a atenção plena e a concentração, ajudando-nos a ver a verdadeira natureza da realidade e a superar as ilusões que causam sofrimento. A prática da ética budista nos encoraja a viver de maneira que cause o mínimo de dano possível a nós mesmos e aos outros. A ausência de um Deus criador no budismo não é uma negação de outras crenças, mas uma ênfase em uma abordagem prática e introspectiva para a espiritualidade. O budismo nos convida a olhar para dentro e encontrar as respostas através da nossa própria experiência e prática. É um caminho que coloca a responsabilidade do crescimento espiritual firmemente em nossas próprias mãos, encorajando-nos a sermos nossas próprias lâmpadas no caminho para a iluminação. Mas espere, fica ainda mais interessante. Os budistas também acreditam em karma e renascimento. A ideia de que nossas ações têm consequências que moldam nossas futuras experiências, tanto nesta vida quanto além. É como um jogo cósmico de causa e efeito. E aqui está o ponto principal. Não há necessidade de um juiz divino ou de um contador celestial mantendo a pontuação. Nós somos os que colocamos nosso próprio destino em movimento, colhendo o que semeamos. Este conceito de karma está ligado a outro ensinamento central budista: a ideia de não eu ou anatta. Prepare-se, porque esta é complicada. Basicamente, o budismo diz que tudo, incluindo nosso senso de eu, é impermanente e está constantemente mudando. Não há uma alma fixa e eterna que foi criada por algum ser divino. Em vez disso, somos mais como fluxos sempre mutantes de pensamentos, sentimentos e experiências. Se isso parece alucinante, você não está sozinho. Filósofos têm lidado com essa ideia por séculos. Mas o ponto do Buda era que apegar-se a um falso senso de eu é uma grande fonte de sofrimento. Ao deixar de lado nosso ego e abraçar o fluxo da mudança, podemos encontrar a verdadeira liberdade. Imagine viver sem a pressão constante de definir e proteger um eu fixo. Essa ideia pode ser libertadora e transformadora, abrindo caminho para uma existência mais flexível e compassiva. A crença em karma e renascimento sublinha ainda mais a ênfase do budismo na responsabilidade pessoal. Não há atalhos nem intervenções divinas que possam anular as consequências de nossas ações. Tudo o que fazemos, pensamos e dizemos deixa uma marca no nosso fluxo de existência, criando as condições para nossas futuras experiências. Isso coloca o poder de mudança diretamente em nossas mãos. Se queremos uma vida melhor, mais plena e compassiva, precisamos começar agora, com nossas ações presentes. E não para por aí. A ideia de anatta, ou não eu, nos convida a reavaliar nossa relação com nós mesmos e com o mundo ao nosso redor. Em vez de nos vermos como entidades separadas, podemos começar a perceber a interconexão de todas as coisas. Essa percepção pode nos ajudar a cultivar uma compaixão mais profunda, não só por nós mesmos, mas por todos os seres. O budismo oferece práticas concretas para nos ajudar a realizar essa transformação. A meditação, por exemplo, é uma ferramenta poderosa para observarmos a impermanência e a natureza mutante de nossos pensamentos e sentimentos. Ao praticar a atenção plena, podemos começar a desapegar-nos das identidades rígidas que criamos e abrir espaço para uma maneira de ser mais fluida e compassiva. Então, o que isso significa para você? Significa que você tem o poder de moldar sua própria vida e destino. Significa que a liberdade verdadeira vem de dentro, não de fora. Significa que, ao abraçar a mudança e a interconexão de todas as coisas, podemos viver de maneira mais plena e compassiva. E isso, em última análise, é o que o budismo nos ensina: a encontrar a libertação não através de uma entidade divina, mas através da sabedoria, compaixão e responsabilidade pessoal. Agora, tudo isso pode soar bastante abstrato e intelectual, mas o Buda era todo sobre a experiência direta. Ele não queria que simplesmente aceitássemos suas palavras.
Ele queria que provássemos a verdade por nós mesmos. É por isso que o budismo dá tanta ênfase à meditação e à vida consciente. Ao observar nossas próprias mentes e cultivar a consciência, podemos cortar as ilusões e descobrir a natureza última da realidade. E esse é o ponto central da questão. Os budistas acreditam que a verdade mais elevada está além de palavras, conceitos e até mesmo crenças. Ela só pode ser conhecida através da percepção direta. Ao invés de confiar cegamente em dogmas ou escrituras, somos incentivados a olhar para dentro e experimentar a verdade por nós mesmos. Então, em vez de discutir sobre a existência de Deus, o budismo nos convida a embarcar em uma jornada pessoal de autodescoberta. É como uma caça ao tesouro espiritual, com o prêmio final sendo a realização de nossa própria sabedoria e compaixão ilimitadas. Imagine um mapa do tesouro onde o X marca o local, mas ao invés de ouro ou joias, o tesouro é um profundo entendimento de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. A prática da meditação é fundamental nesse processo. Ao sentar em silêncio e observar nossos pensamentos, começamos a ver padrões, identificar a origem de nosso sofrimento e perceber a impermanência de todas as coisas. Isso não é algo que alguém possa fazer por nós. É uma jornada que cada um deve trilhar por conta própria. E é aí que reside a beleza do budismo. Ele não pede fé cega, mas uma investigação contínua e pessoal. A vida consciente, ou mindfulness, é outra ferramenta poderosa que o budismo oferece. Ao praticar a atenção plena, nos tornamos mais presentes em cada momento, percebendo a profundidade e a beleza da vida cotidiana. Desde o simples ato de comer uma refeição até a interação com outras pessoas, cada momento se torna uma oportunidade para a prática e a descoberta. E o que descobrimos através dessas práticas? Que a verdade não é algo distante ou inacessível, mas está bem aqui, ao nosso alcance, esperando para ser percebida. O budismo ensina que a iluminação é um estado natural da mente, obscurecido apenas por nossas ilusões e apegos. Ao libertarmos nossa mente dessas ilusões, podemos experimentar a realidade de forma direta e clara. Esta abordagem prática e experiencial faz do budismo uma filosofia viva e dinâmica, que se adapta às necessidades e circunstâncias de cada praticante. Não se trata de aceitar verdades absolutas impostas de fora, mas de descobrir nossa própria verdade interior. E essa descoberta é um processo contínuo, uma jornada sem fim de crescimento e transformação. Portanto, quando nos perguntamos por que os budistas não acreditam em Deus, a resposta não é uma simples negação de outras crenças, mas uma afirmação de um caminho diferente para a verdade. Um caminho que valoriza a experiência direta e pessoal acima de tudo, que vê a iluminação como algo que todos nós podemos alcançar através de nosso próprio esforço e prática. O budismo nos convida a explorar nossa própria mente, a questionar nossas suposições e a descobrir por nós mesmos a natureza da realidade. E ao fazer isso, encontramos não apenas respostas, mas um profundo senso de liberdade e compaixão que transcende todas as crenças e conceitos. Essa ênfase na experiência direta, em detrimento da crença, levou a alguns desenvolvimentos bastante radicais na história budista. Veja a história de um dos discípulos mais famosos do Buda. Um dia, um homem religioso desafiou-o dizendo: "Vocês, budistas, não acreditam em Deus, então seu caminho é incompleto." O discípulo respondeu: "Amigo, mesmo se um Deus criador existir, isso não é razão para abandonar o caminho budista. Seguimos os ensinamentos do Buda porque vimos por nós mesmos que eles levam à paz e à libertação, não por causa de uma fé cega." Ou considere o Kalama Sutta, uma escritura budista famosa, onde o Buda diz a um grupo de céticos para não acreditarem cegamente em nada, nem mesmo em seus próprios ensinamentos. Ele os exorta a questionar, investigar e testar a verdade por si mesmos. Não sigam por relatos, por lendas, por tradições, por escrituras, por conjecturas lógicas, por inferências, por analogias, por acordo através de ponderação de visões, por probabilidade
ou pelo pensamento, este monge é nosso professor. Quando vocês souberem por si mesmos que certas coisas são prejudiciais, erradas e ruins, então abandonem-nas. E quando vocês souberem por si mesmos que certas coisas são benéficas e boas, então aceitem-nas e sigam-nas. Você pode sim acreditar em Deus e seguir o caminho budista, pois o caminho budista e os princípios da bondade cristã pregados por Jesus caminham lado a lado. É muito importante lembrar que você não precisa se afastar da sua religião, mas você deve se afastar do preconceito e da arrogância. Independentemente de qual religião você professe, a essência de todas elas consiste sempre no bem e no amor ao próximo. A perspectiva budista sobre Deus pode ser controversa, mas nos desafia a repensar nossas suposições sobre espiritualidade. O budismo nos incentiva a olhar para dentro, a questionar profundamente e a confiar em nossa própria experiência. Quer você concorde com essas ideias ou não, você tem que admitir que essa é uma abordagem bastante ousada e capacitadora. Claro, isso é apenas um gostinho do rico diálogo entre o budismo e o teísmo. E não acredite apenas na minha palavra. Eu encorajo você a investigar essas ideias por si mesmo, com uma mente aberta e crítica. Então, meus colegas buscadores da verdade, o que vocês acham de tudo isso? Acham a perspectiva budista intrigante, desafiadora ou talvez até libertadora? Deixem-me saber nos comentários. E se você gostou dessa exploração, certifique-se de clicar no botão de curtir e inscrever-se no canal para mais conteúdo. Lembre-se, as respostas finais estão esperando para serem descobertas nas profundezas de sua própria consciência. Então, continue questionando, continue praticando e confie no poder de sua própria sabedoria. Mantenha-se curioso, mantenha-se compassivo e nos vemos na próxima jornada.